A paz do Senhor, amados irmãos, queridos alunos e alunas da nossa EBD, aqui da Assembleia de Deus em Cascavel, no Paraná. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos queridos pastores, nosso pastor presidente, o pastor Antônio Batista Maia, e o nosso pastor local, o pastor Davi Santana. Agradeço também a superintendência da nossa escola pela confiança, irmãos. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, nesse vídeo, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula desse nosso quarto e último trimestre de 2020. Onde nós estamos estudando, irmãos, um tema maravilhoso, que é sobre o livro de Jó. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento, e a restauração de Jó, nós vamos ver nesse trimestre. E hoje, nesse domingo, dia 11 de outubro, nós estaremos estudando a lição de número 2. Quem era Jó? Na aula anterior, nós vimos que o livro de Jó, ele é uma poderosa resposta de Deus, para as grandes questões da vida. E o livro de Jó, ele nos traz uma mensagem muito pertinente aos nossos dias, aos dias que nós estamos vivendo. Por que os justos sofrem? Então, é esse tema que nós vamos estudar durante todo esse trimestre. Hoje nós vamos ver, então, quem era Jó. E nada melhor, irmãos, do que descrever Jó, do que o nosso textuário. Olha o que diz o nosso textuário, está em Jó, capítulo 1 e versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos, isso foi Deus quem falou de Jó, Que coisa mais linda, Deus testemunhando de um homem, testemunhando sobre um homem, sobre Jó. A nossa verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Jó, um homem que zelava pelo seu caráter, A leitura bíblica em classe. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Nós vamos fazer uma síntese aqui dessa mensagem. Neste texto bíblico, nós vamos ver que o próprio Deus, deu testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem rico, mas ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, E foi um homem muito rico mesmo, E nessa riqueza estavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Jó, ele tinha também à sua disposição, ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para eles, seus servos, de maneira que Jó era o maior bilionário do Oriente, E diz o texto que os filhos de Jó, eles faziam banquetes em suas casas, cada um na sua casa, no seu dia. Aqui não fala que é o dia do aniversário, mas dá para entender isso, irmãos? E eles convidavam suas 3 irmãs, que festejavam com eles. O comentarista até fala aqui que as irmãs provavelmente moravam na casa do pai. E diz também, essa passagem, que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, um holocausto para cada filho. E por medo, que os filhos tivessem blasfemado contra Deus, blasfemado nos seus corações. E Jó fazia isso continuamente. Os objetivos da lição de hoje. Demonstrar que Jó foi um homem muito rico, mas que, diferente dos demais, ele tinha um caráter íntegro. Que a prosperidade de Jó é consequência do favor de Deus. E uma pergunta aqui que não quer calar. É possível a gente ser muito rico e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro? É difícil, mas é possível, irmãos.
A Bíblia nos aponta os cuidados que nós temos que ter em relação ao dinheiro, né? A palavra de Deus mesmo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Então, na maioria das vezes, o dinheiro desperta no homem uma ambição, um apego pelos bens materiais, né, que pode até aniquilar realmente a integridade do homem. As riquezas, né, na maioria das vezes, ela fica tomando conta ali no nosso coração, tomando conta do lugar de adoração a Deus. E como Jó, sendo tão rico assim, ele conseguia agir dessa maneira, ele conseguia ser íntegro, né? Jó era uma exceção dos homens milionários, né, da sua época. Jó não amava mais o dinheiro, as suas posses, mais do que Deus. Ele servia a Deus de coração, né? Ele tinha o temor do Senhor no seu coração. E que o exemplo de Jó, né, possa falar nos nossos corações, nessa lição, nesse trimestre, por que não dizer na nossa vida. A nossa introdução. Então, dizem os estudiosos da Bíblia que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E nós vimos aqui que na lição passada que nós não sabemos, né, com certeza quem escreveu o livro de Jó. Mas o autor de Jó, ele traça um perfil de Jó que diz muito sobre a sua fé. Ele não traça uma biografia desde quando Jó nasce até morrer, mas um perfil, né, que traça ali, que mostra a fé e a fidelidade de Jó. Jó era um homem mais rico do Oriente, né? Ele tinha uma família estruturada, uma esposa, filhos, tinha muitos empregados, muitas pessoas trabalhando para ele, mas Jó se diferenciava de todos os outros pela sua integridade. Então, na sua época, dizem que não havia ninguém como Jó, né? Ele era um homem próspero, um homem destacado, conhecido, notado, invejado, né, pela posição elevada que ele tinha. Ele era bem sucedido. Tudo que Jó fazia dava certo, prosperava. Um homem diferente, distinto na sua espiritualidade e numa profunda comunhão com Deus. É interessante, irmãos, que Jó, ele é citado tanto no Velho Testamento quanto no Novo. No Novo Testamento ele é citado ali por Tiago, que quando fala sobre a paciência de Jó. Jó, ele não foi uma figura fictícia, como muitos, né, afirmam. Ele foi um homem real. Jó, ele viveu na era patriarcal, né, dos patriarcas, antes da lei, irmãos. Jó, então, ele não era judeu. Jó era um árabe. E, embora sendo contemporâneo de Abraão, Jó, ele não era descendente de Abraão. Jó era um gentil, né? Assim como nós, irmãos. Gentios, né? Agora nós éramos gentios, agora somos igreja. A vida de Jó foi uma prova de fidelidade a Deus. Assim como nós, né? Enquanto igrejas, nós estamos na prova, na fidelidade de Deus. O que diz a Bíblia? Aquele que for fiel até o fim será salvo. Nosso ponto 1, nosso tópico 1. Um homem de caráter irretocável. Esse tópico, ele vai dizer que Jó era íntegro e sincero, né? Quando nós falamos aqui de integridade, nós estamos falando de caráter, né? O caráter, ele define, né, uma pessoa, define os valores que essa pessoa tem, define quem governa essa pessoa interiormente. Uma pessoa considerada mau caráter é alguém que não merece confiança, é desonesta, mas Jó não era assim, Jó era íntegro. Então, irmãos, Deus falou tão bem de Jó, que até parece que Jó não tinha pecado, né? Será que Jó é um homem sem pecado? Não, né, irmãos? Jó não era um homem sem pecado, Jó não era perfeito. Porque a gente sabe, nós sabemos que perfeito só teve um que andou aqui nessa terra, o nosso Senhor Salvador
Jesus Cristo, né? Mas então, o que esse homem tinha de tão especial? Ele tinha alcançado, irmãos, a espiritualidade, a maturidade na espiritualidade. Ele era maduro espiritualmente. Então, fala que Jó era sincero. Você sabe o que é ser sincero? Sincero no grego significa sem cera, sem maquiagem, né? É o que é, né? Não é só aquilo que aparenta ser. Jó era sem fingimentos. Jó era esforçado no cumprimento de seus deveres, tanto para com Deus, para os homens, né? Também fala aqui que Jó era reto. O que é ser uma pessoa reta? Reto no hebraico significa justo, direito, irrepreensível. Jó era reto, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, né? Jó fez um pacto com os seus olhos, isso é muito lindo, irmãos. Ele dizia que os olhos dele não iam seduzir o seu coração, né? E o seu coração não iria iria se desviar do mal, né? Jó era reto, né? Por isso ele não transgredia a base da sua retidão. E a base da sua retidão era o temor do Senhor. Então, quando nós usamos esse princípio, o temor do Senhor, né, na retidão, nós estamos honrando a Deus. E se nós não temos esse princípio do temor do Senhor nas nossas vidas, nós estamos desonrando a Deus. Esse ponto nos fala também que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Então, né, como que a gente sabe que uma pessoa é temente a Deus, né? Quando ela tem reverência a Deus, quando ela tem amor, né? Quando ela tem respeito e dedicação por Deus, pelas coisas de Deus. A palavra de Deus, ela cita que Salomão foi um homem muito sábio, né? Inclusive considerado o homem mais sábio do mundo. E veja só, antes mesmo de Salomão, Jó já praticava esse princípio da sabedoria, né? Que Salomão tanto queria nos ensinar. Em Provérbios 3 e 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, né? Mas é temer de perder a presença de Deus na vida. E Jó se desviava do mal. Quem disse isso? O próprio Deus, irmãos. Que coisa mais linda, né? Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Será que nós estamos nos desviando do mal, assim como Deus requer de nós? Nós ouvimos que o mal, ele tem que ser cortado pela raiz. Mas o melhor seria não deixar o mal se enraizar na nossa vida, né? Ou germinar. E era isso que já fazia, irmãos. Desviava-se do mal. A Bíblia diz que ao diabo a gente deve o quê? Resistir. Mas que do pecado nós precisamos fugir, né? Desviar-se do mal. A maior arma contra o pecado é a fuga. O nosso segundo tópico, um homem sábio e próspero. Jó foi um grande conselheiro, né? Toda pessoa rica, irmãos, é uma pessoa sábia. E o que é ser uma pessoa sábia? Ser sábio é ter sim conhecimento, né? Mas também é ter uma compreensão das coisas, compreensão daquilo que está acontecendo ao seu redor. E assim ele poder tomar decisões, né? Decisões corretas, prudentes, inteligentes, sensatas, equilibradas. A palavra de Deus nos aconselha a sermos sábios e não tolos, né? Porque um sábio, ele se enche do Espírito de Deus. E o tolo, ele se enche das coisas dessa vida, deste mundo. O sábio, ele procura compreender a vontade de Deus, né? E o tolo, ele vive a sua própria vontade, né? A maior característica de um sábio é a gratidão. Já uma característica de um tolo é a reclamação. Jó também foi um homem próspero.
Ser próspero é a mesma coisa que ter riqueza? Será? Nós vamos ver aqui o que significa ser próspero, né? Prosperar significa o quê? Melhorar, melhorar de condição, né? Ocasionar um crescimento ou uma melhoria, desenvolver-se, obter um resultado melhor. Isso sim é prosperar, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para se realmente ser próspero, esse princípio é fundamental, o temor do Senhor e andar nos seus caminhos. A prosperidade, ela não tem quase relação com o dinheiro que você tem, com a renda que você gera. Ela tem relação sim com a vontade de querer assumir uma postura correta diante da vida, diante de Deus. Quando se fala que ele era o maior do Oriente, é porque Jó, além de ter muitos bens materiais, ele tinha uma grande sabedoria, né? A ponto de que as pessoas iam procurar ele, né, para buscar conselho, orientação. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E a prosperidade de Jó, e além, né, dos seus bens materiais, o texto destaca aqui que além de todos esses bens materiais que ele tinha, além de tudo isso, Jó tinha uma família, né, uma esposa, tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família que era acima dos padrões, né, padrões elevados para a sua época. Uma família bem estruturada, e ter uma família grande, bem estruturada, era sinônimo de bênção, né, sinônimo de prosperidade. A prosperidade de Jó não era uma prosperidade estabelecida no ter, mas sim no ser, né? Uma pessoa, ela não deve ser valorizada pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Jó foi próspero, né, com aquilo que ele tinha, mas ele foi muito mais próspero com aquilo que ele era. Jó não era fiel a Deus pela riqueza, né, para ter sucesso. Ele era fiel a Deus porque ele era um homem íntegro, né? O que a gente tem, irmãos, a gente pode perder de uma hora para outra, como Jó perdeu tudo, né? Então é melhor ser próspero do que ter prosperidade. Jó não era próspero somente, ele não tinha prosperidade, ele era próspero. Terceiro ponto, um homem de profundo piedade pessoal. Jó era um homem dedicado à sua família. Como nós falamos aqui, ele tinha uma família unida, feliz, gostavam de comemorar a vida. E a Bíblia registra que todas as confraternizações que haviam ali entre eles eram de um ambiente familiar, né? Uma família ajustada. Então, o óleo da unção, né? A gente parece que está vendo o óleo da unção descer sobre aquela família. Mas a família mesmo sendo abençoada, os filhos deles não estavam isentos de erros, né, por ser abençoada. E Jó, ele se preocupava com isso, com a integridade dos seus filhos, né? Então ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, né, no caso deles vier a pecar contra Deus. Nós sabemos que quando Jó fazia isso, ele não estava pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Quem tinha que fazer isso eram os filhos, né? Os erros dos filhos de Jó não eram perdoados pela oração de Jó, mas Jó fazia isso porque ele era um sacerdote do lar, né? E como tal, ele tinha a responsabilidade de apresentar a sua família a Deus. Jó, um homem de moral e piedade. Jó tinha uma moral ilibada, irmãos, limpa, correta, íntegra, honesta, com honra. Tinha também um caráter irretocável e ainda uma vida piedosa. Mas o que é ser piedoso? Piedoso é não ser ímpio, né? Ser piedoso é aquela pessoa que demonstra amor, respeito pelas coisas de Deus, né? Que tem compaixão e misericórdia do sofrimento do outro. Piedade é uma virtude que possibilita o homem a oferecer a Deus o culto que Deus merece, né? Jó, ele não teve que se isolar, né, para ser piedoso.
Foi justamente como pai de família, homem de negócios e membro de uma sociedade politicamente organizada que Jó se apresentou diante de Deus e diante dos homens como o melhor ser humano do seu tempo. Jó foi um homem de vida consagrada, né? Jó orava pelos seus filhos, Jó orou pelos seus amigos. Jó um homem de coração, né? De oração, um exemplo para nós. Ele buscava a Deus de madrugada, né? Jó foi um sacerdote dentro do seu lar. E ele não ignorava o comportamento dos seus filhos, mas ele tinha medo, né, que seus filhos estivessem desagradando a Deus, né, ou que seus filhos fossem alcançados pelo inimigo, que nós vamos ver que aconteceu nas outras lições. E nós, irmãos, nós continuamos, né, a orar pelos nossos filhos, pela nossa família. Os nossos filhos, irmãos, eles podem até fugir das nossas palavras, mas eles não podem fugir das nossas orações. Chegamos à nossa conclusão. A conclusão, antes de irmos para a conclusão, irmãos, eu gostaria de dizer que foi difícil para eu falar sobre Jó, sem falar, né, da história de Jó, irmãos, né, sem falar do sofrimento que ele passou, das suas perdas, que ele perdeu tanto, sem falar da influência de Satanás na sua aprovação, né, na incompreensão da sua mulher, né, nas frases que Jó deixou, né, que ficaram eternizadas, na sua restauração. Enfim, tudo isso, irmãos, nós vamos estudar nas próximas lições. Então, né, vai ser um trimestre abençoado. Não deixe de acompanhar, né, na lição ali da revista, nos vídeos, será bênção. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes na vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. É possível que alguém possua valores morais sem ter piedade alguma. Enfim, ninguém poderá ter um caráter irretocável apenas com fragmentos morais. Ninguém poderá ter prosperidade apenas com posses. Ninguém poderá ter piedade apenas com religiosidade. Para termos todas essas coisas, é preciso ter intimidade com Deus. E Jó conhecia Deus na sua intimidade. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Irmãos, eu não posso encerrar essa lição sem citar algumas palavras de Jó, que são bálsamos para nossos corações. Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 14:7-9. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém, irmãos? Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima lição. Embora eu esteja na minha casa, você na sua, nós estaremos juntos, né? No mesmo propósito, na mesma unção, no mesmo espírito, na mesma comunhão. Amém.